tarde, galera, beleza? Quem vos fala é Rodrigo. Hoje eu tô aqui na casa do Alexandre e a gente tava batendo um papo aqui, tomando alguns drinks e conversando a respeito dessa questão da criação, né, do cachorro Red Nose. E eu vim aqui bater um papo com ele, a gente conversando, falei, pô, vamos gravar um vídeo pra explicar isso pra galera, porque tem muita gente que não conhece, que não sabe o que que é, surge muita dúvida. E ultimamente gerou muita polêmica nos grupos aí, algumas pessoas que não têm conhecimento falando, né? Então a gente resolveu gravar esse vídeo pra levar pra vocês aí, na casa de vocês, tá? Quais são as verdades, os mitos. Boa tarde, galera, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou criador de presa canária no Brasil. Possivelmente o primeiro criador, por enquanto o único, mas logo vão surgir outros criadores com toda certeza. Então vamos falar hoje um pouco sobre a coloração Red Nose. Então vamos lá, galera. Vou fazer algumas perguntas pro Alexandre e ele vai nos responder, ok? Então, Alexandre, por que que nascem filhotes chocolate, tigrado chocolate e filhotes Red Nose? Então, vamos lá. Historicamente, na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, a raça presa canário quase sumiu. Na verdade, isso aconteceu com várias raças, né? Então, quando acabou a Segunda Guerra e o pessoal foi reformular a raça, haviam poucos exemplares de presa, né? E a base do presa é o marroreiro, também haviam poucos exemplares do marroreiro. Então o pessoal, para conseguir reconstruir a raça, usou os exemplares que haviam e colocaram outras raças, né? Para inserir um maior pool de genética sanguínea. Então o que aconteceu? Nesse momento, na década de 50, colocaram Bull Mastiff, colocaram Bulldog americano, colocaram Pitbull, colocaram dinamarquês, que é o dog alemão, colocaram Dog de Bordeaux, Bull Terrier, bem, colocaram algumas raças. Algumas raças, como o Pitbull e o Dog de Bordeaux, possuem um gene recessivo que faz com que o cão nasça com a coloração chocolate e o nariz Red Nose. Então, geneticamente, isso foi introduzido na raça. Uma vez introduzido, é quase impossível fazer a eliminação. Então, geneticamente está lá o gene. É só dois cães, o padreador e a matriz, se encontrarem, ambos recessivos, né, num cruzamento, que vai aparecer filhote de cor chocolate e Red Nose. E então, geneticamente, é isso que acontece. Então, existe uma explicação bem mais detalhada, bem mais científica, bem mais aprofundada. Eu vou colocar aqui depois o link de um amigo nosso que cedeu as imagens pra gente, da explicação que ele deu em outro grupo, de uma outra raça chamada Bulldog Campeiro. Mas geneticamente não muda nada, tanto faz a raça, a explicação é sempre a mesma, né? A genética não muda. Alexandre, como que um leigo pode confirmar que você está falando a verdade? Então, vamos lá. Na verdade, é até mais simples do que parece, né? Se as pessoas forem buscar a história do presa canário, e eu tenho alguns vídeos de história na minha página, tanto o Presa Canário do Brasil quanto na minha página particular, que é Alexandre Sanlouzan Lousal, você vai encontrar vários vídeos e vários textos a respeito da raça e o que ocorreu com ela durante os anos, principalmente na década de 50. Então lá está descrito, essas raças que eu falei que houve inserção, não fui eu que inventei, né? Não fui eu que escrevi, né? Isso foi escrito já na década de 70, 80, 90, as pessoas já vêm escrevendo a respeito sobre isso. Então, na verdade, é muito fácil, né, você poder observar isso daí. É só você pegar e puxar a história e você vai ver o que aconteceu. No mais, a outra parte também é muito fácil, né? Na verdade, existem basicamente três tipos de criadores de presa canário. Na verdade, presa canário ou outras raças, né? Então, você vai encontrar aquela pessoa que vai falar a verdade, né, e doa a quem doer. Você vai encontrar aquela pessoa que não tem o conhecimento, então a pessoa vai falar o que não é o que seria mentira, porque a pessoa não conhece. E você vai encontrar aquela pessoa que conhece a verdade, mas que tenta colocar a verdade embaixo do tapete, por uma questão que até agora eu não consigo entender exatamente, né? O que acontece com isso, né? Se é ego, se é um exagero de paixão e tal, né? Mas na verdade é o seguinte, fica muito fácil você saber a verdade. Você não precisa contatar criador nenhum, né? Nem eu, nem qualquer outro. Porque é muito mais simples do que isso e muito mais honesto do que isso. É só você pegar e perguntar para qualquer professor, qualquer pessoa que tenha estudado biologia.
né? Porque a biologia não vai mudar, não importa se é no Brasil, não importa se é nos Estados Unidos, se é na Europa, a biologia é sempre biologia. Então, geneticamente, o que vai acontecer aqui vai acontecer em qualquer situação no mundo inteiro. Então, é algo muito fácil da pessoa poder averiguar, né? É só pegar as cores, é só pegar a história e levar em qualquer pessoa que tenha conhecimento de biologia e a pessoa vai te dizer o que acontece. Alexandre, o que a cor chocolate, tá? Ou o tigrado chocolate ou o red nose interfere na questão de trabalho e saúde do animal? Então, absolutamente em nada. Existem algumas raças que tem, de vez em quando, nascem cães da cor Merle. Então, o cão Merle costuma ter um problema razoável de cegueira, um problema de audição. São cães que geralmente vivem poucos anos, de 4 a 7 anos no máximo. Então, realmente, a cor Merle é uma cor que traz um problema. A cor chocolate, a cor Red Nose, não traz nenhum problema de saúde, né? Até porque o cachorro não tem a falta de pigmentação, né? Alguns estudiosos, alguns especialistas falam que o cão que tem pouca pigmentação no nariz pode ser um cão que não seja um cão adequado para o trabalho de faro, porque ele ele vai usar o nariz muito mais, né? E muitas vezes de forma encostada no solo, fazendo o rastreio da trilha de faro. E se o nariz tiver pouca pigmentação, isso aí pode acabar prejudicando, pode acabar machucando o cachorro, etc. E tal. Na questão do Red Nose, não falta pigmento, o nariz é completamente pigmentado, né? É apenas uma questão de cor, né? Então, não muda nada o trabalho do cachorro e não muda nada a saúde do cachorro. Aí, se você me perguntar, você vê alguma diferença entre os filhotes Red e os filhotes que não são Red? Eu tenho uma experiência pequena, na verdade eu tive só 2 ninhadas, uma ninhada da Fúria e uma ninhada da Miura. E eu percebi um detalhe que acontece diferente, pelo menos até agora tem acontecido, apesar da minha amostragem ser pequena. Os filhotes Red Nose, eles tendem a ser um pouco mais prematuros do que os filhotes de nariz preto, pelo menos a experiência que eu tenho aqui em casa, aqui no meu canil. Alexandre, mais uma perguntinha. O que diz o padrão da raça? Então, vamos lá. O padrão da raça, alguns não sabem. O presa canário é uma raça e o dogo canário é uma outra raça. Isso aí vai ficar com explicação para um outro vídeo, então, mas só para tentar resumir. Então, estamos falando de presa. O padrão do presa está na UKC. Então, a pessoa vai na UKC, né, digitar lá no Google UKC, presa canário, e vai aparecer o padrão, a pessoa baixa o padrão e vai ler o que está escrito no padrão. Então, vai constar que a cor Red Nose é uma falta grave no padrão da raça. Da mesma forma que se a pessoa puxar, por exemplo, o padrão de um dogo argentino, vai constar que ele só pode ter uma mancha preta na cabeça, né, na região da cabeça. Se essa mancha preta ficar em qualquer outra parte do corpo, né, se ficar no dorso, se ficar no meio da pata, se ficar em qualquer outra parte, é uma falta grave, né? Então é uma situação mais ou menos parecida. Então, essa é uma situação prevista no padrão, né? Está escrita no padrão da raça, na UKC. É só a pessoa pegar, baixar o documento e vai estar lá escrito que podem nascer filhotes de cor Red Nose, tá? E que isso é uma falta. Mais uma pergunta. Alexandre, por que ninguém até agora, principalmente aqui no Brasil, não conhecia os cachorros Red Nose? Então, a verdade é o seguinte, se por acaso num cruzamento não se encontrarem 2 cães com gene recessivo, não vai nascer Red Nose. Para nascer o Red Nose tem que ser ambos, ou seja, o padreador e a matriz tem que ter o gene recessivo. Então, obviamente, se a pessoa tem numa criação nos cães do canil dela, cães que não sejam com esse tipo de gene, não vai nascer. Mas, obviamente, no mundo inteiro nasce cães Red Nose de presa canário. Infelizmente, a maioria dos criadores matam esses filhotes por uma questão de, como é que vamos dizer, proteção do seu nome, né? Proteção do seu canil, né? Então, por uma questão de, nossa, eu não posso dizer, as pessoas vão achar que se por acaso aparecer Red Nose que eu fiz alguma mistura, etc, etc e tal. Um grande erro, né? Então, o que acontece? Hoje em dia fica muito fácil, né? Algumas questões genéticas serem resolvidas. Da minha primeira ninhada, eu fiz o DNA de um filhote, né, num laboratório conceituado que possui filiais em 19 países do mundo.
Por quê? Né? Justamente para quando alguém viesse falar, eu citasse o nome do laboratório e a pessoa conhecesse o seu trabalho, a sua veracidade. Hoje em dia é muito fácil fazer isso. Claro, obviamente tem um custo, né? Você fazer um pedigree de paternidade, de pai e mãe, etc e tal, não é exatamente a coisa mais barata. Eu fiz na primeira ninhada, o filhote que eu fiz foi justamente o Azteca, né? Filhote maravilhoso que está começando a trabalhar, filhote do nosso amigo Gustavo Tadeu e da Cássia, pô, filhote sensacional. Já tem alguns vídeos dele na internet e agora vocês vão ver vídeos pra caramba, né? E nessa ninhada eu vou fazer de um outro filhotinho. Então toda ninhada que nascer um filhote red nose, eu vou fazer o DNA para comprovar a origem. Antigamente não existia essa possibilidade. O DNA, fora ser algo caríssimo, que apareceu aí na década de 80, né? Na década de 70, na década de 60 não havia isso. Então o que acontece? E sempre houve na sinofilia muito cambalacho. Então os criadores sérios, que não tinham feito nenhum tipo de mistura, para evitar de serem acusados de estar misturando e não ter como provar que não estavam misturando, decidiram matar os filhotes. Então provavelmente muito filhote foi assassinado, o que não é o meu caso, né? A minha criação é uma criação pequena, eu seguro os filhotes até os 4 meses fazendo o trabalho, ou seja, se eu tiver 2 ninhadas no ano, são 8 meses de trabalho, né? Esse trabalho é feito na minha casa, eu, minha esposa, meu filho e tal, não é um trabalho feito com funcionários e tal, é uma coisa que a gente faz em casa porque a gente gosta, né? Esse lance de cães, mas nos prendem 8 meses, então são 8 meses que eu não posso levar os meus cães adultos para treinar, porque eles nos locais de treinos de cães pode algum cão, né, pode estar doente ou trazer essa doença para dentro do canil, então isso não é feito. Eu não consigo viajar, minha esposa não consegue viajar, meu filho não consegue viajar, estou com uma filha que não fez 2 anos ainda, então todo o processo é muito complexo. Então na verdade a criação de cães é um hobby, então eu não consigo ter mais do que 2 ninhadas de cães, né, por ano. Eu tive uma ninhada o ano passado, eu tive uma ninhada esse ano e o próximo ano provavelmente eu vou ter 2 ninhadas e disso eu não passo. Então, eu sou um canil pequeno, né? Eu estou prezando pela qualidade, meu trabalho é que os cães realmente funcionem, né? Essa é a minha preocupação. Então eu não tenho um nome, tipo, os cães do Alexandre e tal, estão nascendo red nose, que escândalo. Tipo, não tem escândalo, não sou ninguém na sinofilia, entendeu? Tem criadores aí que já estão na estrada aí há 40 anos, há 30, há 20, há 10, há 15, né, que se preocupam com algumas coisas, que eu não tenho essa preocupação, né? A minha preocupação é que o cão funcione, né? O dia que nascer aqui no meu quintal algum filhote que seja medroso, que ele por natureza não tenha aptidão para trabalho, seja um filhote que não tenha saúde ou que não tenha temperamento adequado, esse filhote vai ser castrado, esse filhote vai ser doado, esse filhote não vai ser vendido, né? Mas enquanto isso não acontecer, eu vou seguir a criação exatamente da forma que eu estou seguindo, né? Alexandre, por que você não vende esses cães como exóticos? Então, vamos lá. Existe um mercado de cão exótico, obviamente, né? Alguns criadores optam por isso aí e acabam criando cães para essa fatia do mercado. Eu posso dizer que se cães de presa canário vendidos como exótico, né, eu conseguiria vender, eu estou falando isso baseado no trabalho que algumas outras pessoas fazem em outras raças, inclusive com a cor chocolate, eu venderia o filhote por 3 vezes e meio o valor do filhote de nariz preto que eu vendo hoje. Então é um mercado de valor muito alto, né? Então o que acontece? A minha criação é voltada para trabalho. A minha criação não é voltada para fotografia, né? Eu não quero cães para ficarem, né? O meu cão é isso, o meu cão é aquilo, e bate fotografia e posta. Coisas que fogem do trabalho. O meu interesse são cães para trabalho, né? Então, eu não quero um cão para exposição, né? Eu não quero um cão para fotografia, né? Eu quero um cão para trabalho, né? Raramente as pessoas que estão no mercado de exóticos são pessoas que têm manejo para cães bravos, né? E a minha criação é voltada com esse foco, né? As pessoas têm que saber que vai ter em casa um cão bravo. Então tem que tomar seus cuidados, tem que conhecer um pouco de manejo de cachorro. Porque são cães que ficam, né, a partir de 50 quilos os machos e a partir de 46 quilos as fêmeas. Então são cães de grande porte. Então são cães que a pessoa tem que saber como conduzir o filhote para chegar na idade adulta, um cão equilibrado, um cão que vai atender o que a pessoa espera. Então é por esse motivo.
né? O que me interessa, na verdade, é cães para trabalho.